Já está gravando, então obrigado, Gonçalo, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Bom dia a todos. Bom, então, como o professor falou, eu vou falar um pouco de uma parte mais prática aí da construção dos reservatórios fraturados e castificados, que são um tipo de reservatório com mais heterogeneidades do que apenas o reservatório fraturado, né, quando a gente vê aí as heterogeneidades existentes no reservatório. E eu vou passar pelos seguintes tópicos aqui. Vou apresentar um pouco sobre os principais desafios e as características de um reservatório, principalmente do pré-sal, né? Que é o que eu tenho estado a trabalhar. Que tipo de modelagem a gente pode fazer num reservatório deste tipo. O Manuel já apresentou alguns modelos single pore, dual pore. Eu vou dar uma abordagem mais prática, vindo com o problema real, dados aqui de um campo real, né? Destrinchar um pouco mais sobre as diferentes abordagens dessa modelagem e partir para um desafio um pouco mais prático, que é, quando a gente faz essa construção do modelo de simulação, quais é que são os principais desafios que a gente vai encontrar, principalmente aí na parte de toda a parte de construção estrutural e caracterização, de forma a garantir uma correta representação dessas heterogeneidades e ainda assim ter um tempo computacional que seja viável para uma abordagem probabilística. Tá bom? Bom, então, os reservatórios do pré-sal, eles apresentam bastantes desafios, tanto a nível operacional como a nível de caracterização, em parte pela sua localização, não é? Então, são reservatórios normalmente que têm uma grande colônia de água, uma espessa camada de sal, e isso causa grandes desafios. Hoje em dia já existem técnicas, já está mais difundido, mas no início, quando o pré-sal começou a se desenvolver, era um grande desafio fazer essa perfuração e esse desenvolvimento nos campos do pré-sal, né? Era demorado, muitas ferramentas eram perdidas por conta dessa espessura, dessa espessa camada de sal, né? E a partir do momento que a gente começou a conseguir fazer face a esses desafios operacionais, vieram os desafios de caracterização desses reservatórios, né? Algo completamente novo, onde a gente precisa incluir uma grande incerteza nessas parametrizações, nessa caracterização, de forma que a gente consiga fazer um desenvolvimento sob incerteza e poder considerar isso para o desenvolvimento de um campo em 30, 40 anos, né? Os principais desafios que a gente tem aí são, além da caracterização em si das heterogeneidades, que ocorrem em diferentes escalas, então a gente tem fratura de pequena, média, larga escala, matriz muito heterogénea, tem matriz que é fechada, matriz mais produtiva, e a própria caracterização do casto, né? Como é que a gente caracteriza um casto, que às vezes é a dimensão de alguns pequenos metros, num modelo onde o bloco tem 150 metros, né? As próprias características de fluido e dos fluidos presentes no reservatório, né? Uma grande presença de gás, a gente precisa tratar esse gás, ele pode ser revendido, ele pode ser reinjetado num processo do água, né? Então isso tudo tem que ser tido em consideração na hora de montar esse modelo, né? O modelo é feito for purpose, né? Com base no seu objetivo, e então todas essas limitações e challenges que a gente tem aqui no modelo, eles vão acabar direcionando e influenciando a construção do modelo. Beleza? Partindo um pouco já direto para os modelos, né? Quando a gente fala de modelos fraturados, a gente imediatamente começa a pensar em modelos dual pore ou dual pair, né? No entanto, isso não necessariamente é uma exigência que a gente vai ter. A gente consegue caracterizar um reservatório fraturado com um modelo mais simples, né? Vai depender das características intrínsecas desse modelo. Se alguém for tendo alguma dúvida no meio da apresentação, fique à vontade para colocar no chat ou para pedir para eu pausar, tá bom? Então, existem, principalmente quando a gente pensa na construção do modelo, três tipos de modelos para a representação dessas heterogeneidades, que é os modelos híbridos, que combinam basicamente outros dois grupos. O primeiro grupo é a modelagem implícita, que é aquilo que habitualmente a gente acaba vendo nos modelos single pore e dual pore, né, onde é feita uma representação através de um grid corner point, ou cartesiano, do reservatório, né,
E todas essas heterogeneidades, matriz, fratura e caste, elas passam por um processo de upscaling, onde a gente calcula a contribuição daquela heterogeneidade numa permeabilidade e numa porosidade equivalente para aquele bloco. Né? Então, quando a gente, por exemplo, caracteriza uma fratura como um plano 2D e ele está inserido num bloco num bloco quadrangular, né? Essa contribuição desse plano 2D ele tem que ser calculado nesse bloco, e isso gera algumas simplificações, né? A gente vai ganhar de um lado, vai perder do outro, e já há algumas simplificações. Então, quando a gente não considera a geometria dessa heterogeneidade da fratura, representar a fratura exatamente como ela é, a gente fala que a gente está tratando os modelos de forma implícita. Por outro lado, quando a gente representa essa heterogeneidade, tanto matriz, fratura, de forma explícita, ou seja, a gente representa realmente a geometria, porque ela é importante no cálculo da contribuição do fluxo dessa heterogeneidade, quando a gente entra nessa complexidade, a gente fala que a gente está fazendo uma modelagem explícita dessa heterogeneidade. Tá bom? Então, caso a gente vai imaginar que a nossa realidade seria esta imagem aqui, com a matriz, fraturas de diferentes escalas. Então, a gente tem aqui uma fratura de uma escala maior, uma fratura menor, pouco conectada, provavelmente, diluída no meio da matriz. A gente pode representar este cenário aqui, que seria o nosso real, não é? De diferentes formas. Então, vocês podem ver que no eixo X, à medida que a gente vai para a direita, a gente está aumentando a acurácia da representação da matriz. E no eixo vertical, à medida que a gente sobe, a gente aumenta a acurácia da fratura. Então, se a gente constatar, por exemplo, que a matriz não tem um peso significativo aqui para o modelo e a gente quer realmente apenas representar a fratura como o principal reservatório e condutor do nosso modelo, a gente pode partir para um modelo DSN, né? Onde as fraturas são representadas de forma explícita e é feito o cálculo da contribuição, tanto porosidade como permeabilidade, nessa malha complexa. Vou mostrar uns exemplos mais para frente. A partir do momento que a gente começa a entrar em algumas simplificações de forma a agilizar o tempo computacional, poder trabalhar com N modelos, a gente começa a entrar nos processos de upscaling, trabalhando com, por exemplo, modelos dual pore, dual perm ou single pore, para representar a nossa realidade. Qual é que é a desvantagem? É que essas simplificações elas têm drawbacks, né? Então a gente pode chegar a um ponto que vai simplificar tanto que esse modelo já não é representativo da nossa realidade. Então a gente tem que entender até onde que a gente pode simplificar, de forma que a gente ainda consiga representar a nossa realidade num tempo computacional viável. Né? Então, fazendo aqui uma explicação clara desses diferentes modelos, este seria um modelo single pore, onde a gente tem apenas um meio, que seria, nesse caso, a matriz, e onde a fratura ela é embutida, né, de forma implícita, na matriz. Então, essa fratura ela pode agregar na contribuição da matriz, e os dois meios elas são unidos de forma que a gente consiga representar no único meio. Esse modelo é principalmente usado quando a relação entre a contribuição que a fratura dá para a matriz ela é equivalente. Não é? Quando a permeabilidade da matriz, por exemplo, ela é equivalente à permeabilidade da fratura. Okay? Quando isso não ocorre, quando a fratura, por exemplo, é o principal meio condutor para o fluxo do fluido, então a gente sente a necessidade aqui de entrar num segundo domínio, onde a gente vai representar a fratura em torno do domínio da fratura. Ok? E esse tipo de modelos, eles podem ser os dual pore e os dual pore dual perm. Os dual pore, qual é que é a diferença? Vou começar pelo mais simples, o dual pore dual perm. A matriz ela é também condutora. Né? Então existe transferência de fluxo nos blocos de matriz para matriz e de matriz para fratura e de fratura para fratura. Então é esse diagrama que a gente está vendo aqui. No caso de a matriz não servir apenas como reservatório, acumulador de óleo e não contribuir para o fluxo em si, então deixa de
existir essa transferência entre blocos de matriz e passa a existir apenas entre fratura e fratura e matriz e fratura. E, nesse caso, a gente chama de modelos dual-pore. Tá bom? A seleção desses modelos vai depender das características. Depois, os modelos de representação explícita, não é? Onde a gente tem os conforming mesh e os non-conforming mesh. Então, eu vou começar aqui pelo mais simples, né? Apesar de eu falar que é mais simples de explicar, ela é um pouco mais complexo no processo de criação desses modelos. Então, o que é feito? É feita uma representação das heterogeneidades, matriz, fratura, CAS, numa malha complexa, muitas vezes malhas triangulares, né? Para poder representar de forma com uma elevada confiança a geometria dessas heterogeneidades. Né? Qual é que é a diferença? Uma das vantagens desse método é que não é necessário fazer o cálculo de uma transferência entre os blocos que se sobrepõem, porque não existem esses blocos. Né? Ela é apenas como se fosse um modelo single pore, mas com uma malha extremamente complexa para representar essas heterogeneidades. Então, quando não existe essa sobreposição, a gente chama que é o conforming mesh. Por outro lado, a gente pode ter algo entre o conforming e a modelagem implícita, né? Onde a gente pode ter uma malha específica para a matriz, mais simples, e pode ter uma malha extremamente complexa para a fratura. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Vai haver fraturas que vão estar sobrepondo alguns blocos da matriz. E isso, apesar da gente ter simplificado o processo de criação da malha, né? Isso vai obrigar a que a gente faça os cálculos de transferência entre os dois meios. Tá bom? Então, todos estes modelos aqui, eles acabam tendo vantagens e desvantagens. Eu vou passar para alguns. Começando aí pela modelagem implícita, o Manuel também já mostrou este gráfico, tenho certeza, né? Começando pelo caso mais simples dos modelos single pore, eles são, sem dúvida, a abordagem mais simplista da representação das nossas heterogeneidades, ok? E ele tem a vantagem de ter um custo computacional bastante menor quando comparado com dual pore ou com dual perm. No entanto, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir representar a fratura quando esta tem uma contribuição muito grande para o fluxo quando comparado com a matriz. Tá bom? Então, se a gente avaliar aqui este diagrama, a gente pode ver que a modelagem implícita no modelo single pore, ela é viável, principalmente quando existe muita fratura não conectada e de pequena dimensão, que está basicamente embutida na matriz. Então, nesse caso, o que é que a gente faz, né? A gente pega uma determinada, vamos imaginar um bloco que tem 10 milidarcy de permeabilidade, a gente vai fazer o upscaling dessas pequenas fraturas nesse bloco e vai fazer uma média entre a permeabilidade da matriz e a permeabilidade efetiva dessas pequenas fraturas na matriz. E vai estimar uma nova permeabilidade que vai ser embutida no modelo single pore. Tá bom? À medida que essas fraturas começam a aumentar de tamanho e a sua conectividade começa a aumentar também, a gente começa então a entrar nos modelos dual contínuo, tá bom? Que podem ser dual pore ou dual perm. A principal desvantagem destes modelos, apesar de eles possibilitarem fazer uma caracterização mais confiável da fratura, é que o tempo computacional ele aumenta imenso, né? Inclusivamente, ele é muito mais suscetível a dar problemas de convergência. Então, a gente parte para esse tipo de modelo quando ele é realmente necessário para caracterizar as heterogeneidades. Quando é que isso é necessário? Quando, como eu falei, por exemplo, a gente tem uma matriz que tem uma média de 10 milidarcy e a fratura por si tem 1000 milidarcy. Então, a contribuição da fratura vai ser muito maior. Né? E à medida que a gente começa a aumentar essas heterogeneidades, então a gente pega a fratura de pequena, média e larga escala, as fraturas de larga escala, principalmente aquelas que são identificáveis já em sísmica, a gente representa elas de forma explícita no modelo. Tá bom? Quando a gente começa a entrar aqui então nos métodos
explícitos, a gente tem, primeiro, os non-conforming methods, são os Embedded Discrete Fracture Methods, onde eu consigo criar geometrias distintas para cada heterogeneidade, então matriz, fratura, cast, e ainda assim simular o modelo utilizando um single port. Né? No entanto, é importante notar que, apesar de eu ter geometrias distintas, elas não são geometrias complexas. São modelos corner point, só que eu estou atribuindo, por exemplo, aqui a uma matriz uma dimensão de 100 metros de bloco. Ao cast eu posso atribuir 5 metros de bloco para poder representar a distribuição do cast ao longo do reservatório de forma mais confiável, e a fratura eu posso definir, por exemplo, 50 metros. Tá bom? E temos depois uma outra opção aqui, que é o Non-Conforming Mesh, que é o quê? Basicamente é um híbrido, onde eu posso colocar a matriz, por exemplo, com um corner point, e eu utilizo uma mesh, uma malha mais complexa, triangular, para a representação da fratura, e eu sobreponho as duas malhas, calculo a transferência de fluxo entre os dois meios, e a partir daí eu tenho um modelo que ele vai representar de forma melhor essa fratura do que se eu colocasse num dual port, dual perm. Tá bom? E o último exemplo dos explicit methods é, então, eu representar tanto a matriz como a fratura como o cast numa malha extremamente complexa, onde eu respeito exatamente a geometria dessa heterogeneidade, só que, apesar de eu ter uma maior confiança na real contribuição, né, na estimativa da real contribuição que essa heterogeneidade vai dar no meu modelo, né, o custo computacional é muito grande, tanto para a construção do grid, que é complicado, como para a simulação desse próprio grid. Né? Então, isso, apesar de nos trazer um insight bacana aí sobre a permeabilidade e a contribuição, não é uma possibilidade utilizar isso numa abordagem probabilística, não é? Onde a gente necessita incluir incertezas, trabalhar com centenas ou milhares de modelos. Então, o que é que a gente faz? A gente faz uma análise, pode fazer uma análise, né, desse modelo explícito e trazer todo esse conhecimento que a gente fez num determinado modelo para os modelos convencionais, né, através de uma determinada função. Eu vou mostrar mais para a frente alguns exemplos, mas a gente precisa trazer esse dado que a gente tem uma maior confiança para os modelos convencionais do dual port, dual perm, que nos permitem trabalhar com uma abordagem probabilística. Perfeito? Então, isso é só uma pequena introdução. Eu vou dar aqui um exemplo sobre o caso de estudo que eu estou trabalhando hoje em dia, os principais desafios de caracterização, construção do modelo, né? E para que a gente pense aqui um pouco sobre como que a gente poderia fazer a criação, a construção desse modelo com base nas características do campo. Tá bom? O primeiro ponto importante aqui é que a gente necessita construir um grid de simulação, né? Um grid de média fidelidade. Normalmente, o grid de geologia, o grupo de geologia é responsável por construir um grid de alta fidelidade para representar as heterogeneidades certinho. No entanto, esse modelo muitas vezes vai ter milhões de blocos, o que torna inviável a sua simulação. Então, a gente necessita construir um modelo de simulação de média fidelidade mais grosseiro e que ainda assim consiga representar as heterogeneidades de alta fidelidade. Okay? É muito importante que esses dois grids eles se conversem, não é? Que eles tenham os mesmos inputs e para que no processo de transferência de escala os dois modelos sejam equivalentes. Tá bom? Hoje, a gente utiliza principalmente o modelo corner point, né? Ele é bastante importante aí para possibilitar a representação da geometria, principalmente dos contornos do reservatório e das faltas, né? No entanto, ele, caso não tenhamos um cuidado nos inputs e em definir os inputs de forma simples, ele pode nos dar alguns problemas, principalmente pela ocorrência de blocos irregulares, né? E aumentando assim a probabilidade de a gente
gerar alguns blocos que vão dar problemas depois na simulação, por conta do tamanho, pinch out, etc. Eu vou passar por alguns mais à frente. Então, a partir do momento que a gente tem os inputs, a gente precisa realmente construir esse grid. Os inputs que eu falo é o horizonte de topo, a base, do meio do reservatório, se justificar, todas as falhas, não é? As falhas vão ser essenciais para construir a geometria do reservatório, não é? E é importante a gente entender, beleza, eu tenho a minha interpretação, que vem da geofísica, com 100 falhas que foram interpretadas na escala física. Será que essas 100 falhas elas vão impactar o meu fluido de alguma forma? Né? Porque à medida que a gente coloca maior complexidade no nosso modelo, existe uma dificuldade maior para construir esse grid. Então a gente tem que entender quais é que são os inputs que a gente está colocando no nosso modelo que vão realmente surtir um efeito e vão ter um impacto significativo para o objetivo que a gente quer, que muitas vezes é de estratégia de desenvolvimento para o campo no longo prazo. Tá bom? Então, se eu tiver que passar uma dica, eu passo. É fazer de forma mais simples possível, de acordo com os objetivos do campo. Tá bom? Então, por exemplo, todos os objetos estruturais que compõem este grid, eles são compostos por pilar gradings, né? Então, são pilares que vão mapear os limites importantes desse reservatório. É importante que esses pilares eles, sejam o mais simples possível, né? E que eles gerem transições suaves entre eles. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos imaginar duas falhas aqui, uma rosa e uma roxa. Então, se a gente aproximar muito essas duas falhas, ela vai criar uma transição muito abrupta entre as duas. Então, às vezes, é preferível afastar um pouco essas falhas para que o próprio modelo ele possa fazer essa transição mais suave. Né? Um ponto muito importante, e que normalmente há muitos problemas aí no grid, é a interseção entre duas falhas. Né? Então, é muito importante, se duas falhas têm uma alta probabilidade de se cruzar, da gente identificar de forma clara quais é que são os pontos onde essas falhas se cruzam, ok? Para evitar que o modelo tente adivinhar isso, né? Porque caso a gente não faça esse mapeamento correto, a gente começa a ver estes problemas aqui, que é horizontes e grids cruzando, que mais para a frente vai dar problemas nos blocos, nomeadamente com volumes negativos. Tá bom? Então é muito importante realmente que a gente faça essa simplificação do nosso grid e que, uma vez que isso esteja estruturado, a gente constrói o modelo, o bulk volume do modelo, faz o layering, que eu já vou explicar o que é, e faz o controle de qualidade de todos os blocos e pode colocar uma propriedade fictícia, ou de porosidade, permeabilidade, para tentar rodar o modelo e ver se o simulador vai acusar algum problema grande que necessita ser corrigido nesse ponto inicial. Né? Eu posso falar que a construção do grid é um dos pontos mais importantes na construção do modelo, porque ele pode realmente inviabilizar tudo o que está daí para a frente. Então, quando a gente tem os horizontes, né, a gente pode definir vários horizontes e entre cada horizonte a gente vai ter uma zona. Né? A gente tem 10 horizontes, necessita mapear os 10? Não necessariamente. Né? A gente tem que entender se essas regiões vão ter um impacto significativo para a minha caracterização e se elas podem auxiliar no processo de caracterização. Né? Se eu tiver duas regiões, mas essas duas zonas, e essas duas zonas elas tiverem comportamentos similares ou uma distribuição de porosidade ou faces similar, talvez não seja necessário estar a entrar com essa complexidade. Tá bom? Bom, uma vez que eu defini as minhas zonas, eu preciso, então, em cada zona aqui, fazer uma discretização vertical, né, dessas zonas, e é isso que vai gerar, então, os blocos verticais no meu modelo. Existem várias formas de fazer isso. Tá? As mais conhecidas são o proportional, onde eu falo, olha, entre este horizonte e o seguinte, eu quero tanto número de células, e tem o follow top, ou follow base, ou follow surface, onde eu falo, olha, começa seguindo o horizonte superior e vai colocando um bloco a cada 5 metros. Isso é um exemplo. Tá bom?
todos estes métodos eles trazem as suas vantagens e desvantagens, ok? O grupo de geologia ele vai falar, olha, a gente necessita no grid geológico de fazer isso, que é para conseguir representar de forma coerente a erosão ou a transição que houve entre regiões, né? Mas será que isso vai ter um impacto significativo no nosso modelo de simulação? Realmente, ali naquela região de transição, respeitar essa geometria completamente, né? Então a gente tem que ver aqui qual é que é o nosso objetivo, né? A gente quer representar a heterogeneidade, mas que seja simulável, não traga problemas para a gente, né? Então tem que haver aqui um balanço entre os dois. Pela minha experiência, se a gente considerar, por exemplo, o cell thickness constante a partir do topo, a gente vai perder realmente uma representação da geometria aqui nos horizontes, tá? No entanto, se a gente fizer um follow surface, o que vai acontecer é que, se a gente fizer um follow top, caso exista uma grande irregularidade entre os horizontes, quando estes blocos chegarem aqui ao horizonte inferior, ele vai começar a criar pinchouts e células triangulares, né? No entanto, se a gente fizer o proportional, o que é que vai acontecer? Se existir uma grande diferença numa determinada zona, onde na mesma zona eu tenho uma espessura, por exemplo, de 100 metros, e depois numa determinada região tenho de 10, estes blocos que inicialmente tinham uma espessura de 10, aqui vão ter de 1 ou inferior, né? Então, isso vai também criar uma discretização muito elevada, que pode trazer problemas de convergência, porque o bloco fica com um volume muito pequeno, né? Então, por experiência própria, o primeiro teste que a gente acaba fazendo é fazer proporcional, né? Com a opção, isso vai depender dos softwares, mas com a opção de ter uma espessura mínima. Ou seja, eu falo, olha, que é proporcional 10 blocos ao longo dessa espessura, mas se o bloco começar a ter menos de 1 metro, então concatena 2 blocos para que a espessura mínima do bloco seja de 1 metro. Ok? Isso normalmente evita muitos problemas e a gente consegue representar esses limites aí do reservatório. Tá? Bom, a partir do momento que a gente faz o layering, a gente tem o grid completo e a gente pode começar a testar se existe algum problema grande aí no nosso modelo. Alguns problemas, eles não necessariamente dão um erro, mas eles atrapalham o processo, como, por exemplo, células triangulares. Ok? Células triangulares, como a gente pode ver aqui, onde existe um colapso de um dos lados, ele não necessariamente vai dar um problema de convergência, vai deixar de simular, mas ele pode aumentar muito o tempo computacional. Tá bom? Agora, por outro lado, células com distorção, volumes negativos. Onde é que está volumes negativos? Volumes negative thickness, seria isso. Isso realmente vai dar um erro e o modelo nem sequer vai rodar. Né? Quando é que acontece volumes negativos? É quando, por exemplo, a gente tem um cubo e a face superior, por conta de uma distorção no grid, ali na ocorrência de uma falha ou cruzamento entre falhas, a parte superior ela acaba cruzando a face inferior e isso é calculado como um volume negativo. Tá bom? Então é muito importante que a gente faça esse controle de qualidade. Os próprios Petrel e outros softwares têm computação destes controle de qualidade nos blocos e é importante a gente identificá-los. O que é que pode acontecer? A gente pode identificar, por exemplo, que numa determinada região existe um elevado número de células com problemas. Então, nesse caso, talvez a gente tenha que voltar atrás, fazer uma simplificação naquela região da falha, do horizonte ou do cruzamento entre falhas e voltar a fazer o processo. Agora, se a gente vir que é algo pontual, ali de meia dúzia de blocos, e se eles não estiverem interferindo, por exemplo, no fluxo, criando uma barreira, caso eles sejam anulados, então a gente pode ponderar a hipótese de anular esses blocos para que eles não entrem aí no cálculo de transferência de fluxo, pressão e saturação. Tá bom? Então vai depender aí muito do trabalho aí do engenheiro e das escolhas. Partindo um pouco mais aí para a parte já de modelagem, né? Normalmente a geologia ela gosta muito de representar, já peço desculpa aí aos geólogos, mas gosta muito de representar toda a heterogeneidade, né? Então um grid geológico super detalhado, fazer modelagem faciológica, né? Mas será que, por exemplo, quando é que é necessário a gente fazer uma modelagem faciológica de um reservatório, né?
é quando essa face vai realmente contribuir para que haja uma representação distinta de porosidade e permeabilidade entre cada face. Né? Se eu tiver duas faces onde essas duas faces têm um comportamento similar de porosidade e permeabilidade, qual é que vai ser o impacto que vai ter eu fazer essa distinção do que é faces 1 e 2? Né? Por exemplo, nessa imagem aqui, temos duas distribuições de porosidade. Qual dessas imagens foi gerada com base numa imagem de faces previamente? Né? Porque a gente modela a faces e modela a porosidade em cima dessa faces. Né? Então, fica claro assim, qual dessas imagens utilizou faces. Será que a imagem que não utilizou faces não consegue representar a heterogeneidade ou o comportamento do modelo de forma coerente? Né? Então, se a gente analisar, a gente vê que existe sim um claro condicionamento aqui na segunda imagem. Então, essa segunda imagem ela foi gerada com base nessa imagem de faces. No entanto, antes disso, talvez a primeira imagem, que é menos trabalhosa, né? Exige menos tempo, talvez ela fosse suficiente para o objetivo que a gente se propõe. Né? Então, essa diferença e essa necessidade da caracterização faciológica, ela pode ser tanto por conta da caracterização de matriz, fratura, de porosidade, permeabilidade, neto grosso dentro de cada face, que pode ser distinta e faz com que a gente precise fazer essa caracterização, ou pode ser, por exemplo, por uma diferença de comportamento na interação rocha-fluido, ou, inclusivamente, pelos pontos de saturação dessa rocha, molhabilidade, né, água com nata, que fazer essa diferença e inicializar o modelo com essa diferença de comportamento rocha-fluido e de saturação vai gerar um impacto significativo no modelo, inclusive pode alterar as condições de VoIP de forma significativa quando a gente inicializa o modelo. Vocês virem aqui, provavelmente esta aqui do lado direito, ela não tem uma caracterização faciológica, então a gente vê que é uma transição muito mais suave, e aqui do lado esquerdo a gente vê, por exemplo, que no meio de uma região com elevada saturação de óleo tem um canal aqui de elevada saturação de água. Então é provavelmente uma face aqui com uma alta molhabilidade ou suscetibilidade para absorver essa água, né? E isso é importante fazer essa caracterização do modelo. Tá bom? Passando aqui para o modelo em si, ele é um modelo do pré-sal, tá? Onde ele está numa fase inicial de exploração e ele é caracterizado por ter dois mounds. Então, um mound seria basicamente um montinho ali onde tem uma elevada produtividade, tanto a nível de matriz como de fratura, tá? E à medida que a gente se afasta desse mound, desse montinho, a produtividade começa a diminuir. Né? Então, vocês podem ver aqui que existe uma elevada frequência de faces no reservatório e à medida que a gente está, então, no mound, a gente vê uma alta probabilidade de ocorrência aí dessa rocha reservatório e com grande qualidade. Né? Então, foi importante fazer essa caracterização das faces nesse modelo, porque além delas terem, cada face ter uma distribuição distinta de porosidade e permeabilidade, ela também tem uma caracterização distinta de rocha-fluido e pontos de saturação. Tá bom? A matriz, quando a gente faz a caracterização da matriz, a gente vê que ela é uma matriz onde é o principal meio, né? Onde há o armazenamento aí do óleo. Então, ela vai servir principalmente aí como condutor. No entanto, se a gente avaliar a permeabilidade, a gente vê que a gente tem uma grande heterogeneidade, realmente por conta dessa caracterização faciológica distinta que a gente vê. A gente tem regiões com uma contribuição fraca aqui para o fluxo, né? E contribuições já muito boas, inclusive na ordem dos 1000 milidarcy, né? Então, não tem como a gente dizer que nesse tipo de reservatório que a matriz não vai ter uma contribuição para o fluxo. Vai existir uma transferência de matriz para matriz, né? Então, isso, de alguma forma, já descarta aquela possibilidade do modelo ser dual port, né? Porque a matriz realmente é tem uma matriz produtiva. Ok? Então, aqui a gente já começa a pensar um pouco como que a gente vai fazer a construção desse modelo. Tá? Então, excluindo esse dual port, a gente fica com a opção single port, né? Pensando nos modelos de modelagem implícita,
e o modelo dual pore dual pair. Ok? Bom, quais é que eram as principais diferenças entre um single pore e o dual pore dual pair? Eram as características da fratura. Né? Nesse caso específico, a gente tem 3 sets de fratura, um set 1 que se estende ao longo de todo o reservatório, são chamados corredores de fratura, onde eles ocorrem principalmente nas regiões de falhas sísmicas, né? Então as falhas sísmicas vão originar ali fraturas em torno dessas falhas, que são os corredores de fratura, que são canais de alta permeabilidade e que permitem a conectividade entre os poços de norte a sul do reservatório. E temos o set 2 e 3, que são fraturas de pequena escala, com alta conectividade, focados principalmente ali na região dos mounts, tá bom? E é isso, tá? As fraturas do set 1, elas apresentam pouca conectividade e apresentam um tamanho médio e largo, então bem superior aí à dimensão do bloco. Então, eu vou colocar aqui uma... Eu não sei se isto dá para fazer questionário. Enquetes. Vou experimentar aqui. Não sei se funciona. Se puderem colocar aqui, todos podem fazer perguntas com facilidade. Você pode conferir a opinião do seu público. Professor, está liberado aqui as enquetes? Eu nunca usei, Gonçalo, não sei. Tá bom. Então, por exemplo, nas características desse reservatório, que eu apresentei um pouco aqui, como é que vocês acham que a gente deveria fazer essa modelagem? A gente partiria para um modelo single pore, para um modelo dual perm, alguma outra abordagem? Se puderem escrever aí a vossa opinião, rapidinho, para a gente dar seguimento. Tem problema não. Desculpa que tudo bem. É que a figura não dá para entender direito, mas ela está fora das falhas, é isso? Essa parte verde ali? Então, isto aqui é um zoom da região do mound, né? Então, o reservatório estende-se ao longo de toda essa geometria aqui, né? Então, o reservatório é isto aqui, certo? A gente tem, ao longo de todo o reservatório, fraturas de média e larga escala, que é o 7.1, baixa conectividade e dimensão grande, e a gente tem na região do mound uma concentração ali de fraturas de pequena escala, com alta conectividade e tamanho menor que o bloco. Entendi. Só para tirar essa dúvida, ou seja, é uma região que não tem falhas, né, basicamente. Ou tem poucas falhas principais, pelo menos, né? Baixa densidade de falhas. Não, todo o reservatório ele é praticamente fraturado, né? O que a gente está fazendo aqui na região dos mounts, a gente adicionou dois sets extra que têm de alta conectividade para conseguir representar aquilo que a gente estava vendo ali no poço. Tá? Então, todo o reservatório ele é praticamente fraturado, algumas regiões um pouco menos, mas essas regiões elas estão mais afastadas dos poços produtores e da região do mount, né? Vai dar conectividade aqui entre os dois mounts, que é esse mount aqui e esse aqui, é principalmente essas falhas do 7.1, que é de média e larga escala. Tá bom? Perfeito. Você tem alguma sugestão, Pablo? Como é que a gente faria a modelagem desse... Então, eu não queria falar, eu queria que os alunos falassem ali mais... para ver se eles entenderam o conceito. Né? Alguém quer falar? Não tem problema não, né? Estamos aqui mesmo para aprender e seguir. Bom, eu vou seguir então. Paulo, você quer falar? Quer dar a sugestão? Não, eu não sei se eu entendi direito o conceito, mas eu acredito que pela figura ali principal, essa amarela com marrom ali embaixo, essa aí, pareceria que você podia modelar como single pore, não sei se por aí. Perfeito. Não? Então, aqui a gente acaba tendo dois casos distintos, né? Então, o set 2 e 3, eles apresentam alta conectividade, pequena dimensão, que é característico de um possível modelo single pore, né? A gente teria que avaliar, mas a gente podia colocar aqui em questão. E temos depois, no set 1, fraturas de larga escala, com dimensão superior ao bloco, com
com baixa conectividade, mas com uma contribuição muito grande por conta da sua dimensão, né? Então, quando a gente faz o processo de upscaling neste TEST1 aqui, a permeabilidade provavelmente ela vai ser bastante superior à da matriz. Então, aqui levaríamos para o modelo dual pore dual pair. Tá? Então, a gente tem dois casos distintos. Então, o que é que a gente fez aqui na prática? A gente simulou tudo como um modelo. A gente pensou, primeiro, ok, qual modelo a gente vai usar? Então, vamos partir para o dual pore dual pair, porque a gente já sabia de antemão que a contribuição da fratura era bastante superior à da matriz, não é? E depois, ok, mas o que é que eu vou fazer com aquela fratura de pequena escala? Será que é importante eu incluir ela no meu modelo? Então, a gente fez uma análise do impacto das escalas da fratura no nosso campo. Tá? Como é que a gente fez isso? O Alexandre, ele fez um trabalho de parceria lá com a UFRN, onde ele pegou de um outcrop, né, um outcrop conhecido, tirou uma pequena porção e eles fizeram o detalhamento, eles têm ferramentas lá, sísmicas e tudo, o detalhamento desse outcrop de forma real, né? Então, eles mapearam todas as fraturas, as diferentes escalas e os objetos discretos, e a partir daí eles montaram um modelo, né? Com base nessa realidade, naquilo que eles realmente estavam constatando ali, né? Então, o que eles verificaram foi o seguinte: esse modelo aqui, que a gente chama de referência, ele inclui todas as escalas de fraturas, tanto a pequena, como a média, como a larga escala. E a gente fez diferentes combinações, criou outros modelos com diferentes combinações dessas escalas e avaliou, comparou as curvas de produção do modelo de referência com essas curvas. Qual é que foi a conclusão que a gente chegou? A conclusão que a gente chegou foi o seguinte: todas as escalas são importantes para a produtividade desse campo, né? Então, não tem como a gente excluir as fraturas de pequena escala para simplificar o processo, ou a gente tirar as fraturas de média escala e fazer um modelo single pore, né? Porque senão a gente vai estar prejudicando a representação do nosso comportamento do campo. Okay? Então, a gente teve que mapear então todas as fraturas, pequena, média e larga escala, no nosso modelo dual pore dual pair. Tá? Então, o que é que a gente fez? A gente fez o processo de upscaling dos objetos discretos, que geram a propriedade de permeabilidade de fratura, porosidade, espaçamento, e do outro lado a gente tem o meio de matriz que veio da geologia. Tá bom? Agora, o que é que aconteceu? O modelo não convergiu. Não convergiu. Deixou lá, problema de convergência, não termina. Então, outro ponto que eu quero trazer aqui é o seguinte: quando a gente faz esse processo de upscaling, eu já vou de antemão dizer que o problema estava na fratura, no processo de upscaling. Quando a gente faz o processo de upscaling com o ODA, né, que é o menos demorado, a gente não consegue fazer o flow base para o campo todo, então a gente utiliza o ODA, ele dá-nos três propriedades principais: a porosidade da fratura, a permeabilidade e o espaçamento entre fratura. A ordem de valores está aqui explícito, né? Então o espaçamento vai desde 1 até 10 trilhões, a permeabilidade vai de 1 até 10 mil e a porosidade é bem infinitesimal, vai de menos 13 até 0,1%, né? E a gente estava com problemas de convergência. Então eu já posso falar que o problema estava nessas propriedades, em uma dessas propriedades. Qual é que era a propriedade? Alguém tem alguma sugestão de qual é que era o problema aqui? Na porosidade, na permeabilidade ou na fratura? Deixar aí um pouquinho só para pensar, beber uma água. Bom, a porosidade da fratura, ela é uma porosidade muito pequena, ela é inferior a 1%. Então, mesmo que a gente tenha um bloco relativamente grande, de 150 metros ou 200 metros, com essa porosidade muito pequena, a gente acaba criando um volume ali efetivo muito pequeno, né? E quando a gente tem, vamos imaginar, um volume sob pressão com uma determinada quantidade de fluido, e a gente produz, por exemplo, 200 metros cúbicos desse fluido nesse volume que está confinado, quanto menor for o volume, né, e eu produzir o mesmo, maior vai ser a queda de pressão e a variação de pressão, certo? Então, se eu aumentar o meu volume, eu vou ter uma diminuição menor da pressão. Então, o que estava aqui acontecendo é que o volume é tão pequeno que a produção no meio da fratura, ele estava gerando variações de pressão
e de saturação muito rápidas, que estavam obrigando o simulador a criar cortes nos time steps e gerando os problemas de convergência. Tá bom? Então, qual é que foi a solução que a gente fez aqui? A gente, como a fratura ela não é o principal meio para armazenamento do óleo, a gente fez uma simplificação de substituir a porosidade da fratura por um valor constante de 1%. Né? Por que é que a gente pôde fazer isso? Porque o impacto no oil in place não é significativo, não é? A gente fez essa avaliação, e a vantagem é que a gente conseguia mitigar esses problemas de convergência, o modelo simulado. Tá bom? Ainda assim, o modelo demorou 70 horas para simular. Ok? 70 horas para simular, muito tempo. Será que tem como a gente melhorar esse processo? Ok. Então, qual é que foi o segundo ponto que a gente focou? Existe outra propriedade aqui, entre a permeabilidade e a fratura, que estava gerando bastante problema, que é o espaçamento entre fratura. Se a gente avaliar a legenda, a gente vê que a gente tem espaçamentos de fraturas entre 1 e 10 metros ali no mount. O que quer dizer o quê? Se a gente considerar, por exemplo, 5 metros, quer dizer que de 5 em 5 metros existe uma fratura. Ou seja, mesmo que o meu bloco ele tenha uma dimensão de 150, se eu considerar que o espaçamento entre fratura é de 5 em 5 metros, eu vou ter 30 bloquinhos, é como se eu tivesse 30 bloquinhos ali de fratura, onde ele vai necessitar fazer o cálculo aí dessa transferência de fluxo e variação de pressão e saturação. Okay? Então, isso faz um tempo computacional muito grande. Um aumento do tempo computacional muito grande. Se vocês avaliarem aqui o trabalho do Robson, que é do grupo do Unicim, vocês podem ver que esta expressão do lambda, ela tem aqui o espaçamento entre fratura em denominador. À medida que a gente diminui o espaçamento entre fratura, o tempo computacional do modelo dual pore, né? Isto aqui é a relação entre o dual pore e o single pore, ela aumenta exponencialmente. Né? Então, à medida que as fraturas ficam mais juntinhas, o tempo de um dual pore ela aumenta muito. À medida que o espaçamento aumenta, ou seja, eu tenho menos fratura, o tempo computacional aproxima-se do modelo single pore. Por isso que é importante também aquela análise de a gente fazer de será que a fratura é muito conectada, ela é muito densa no reservatório? Então talvez eu possa partir para o modelo single pore, né? Porque de alguma forma essa fratura pode estar embutida na matriz. Né? Então o que a gente fez foi tratar de forma distinta o 7.1 do 7.2 e 3. Né? Então, o 7.1, basicamente, são fraturas de média e de larga escala com baixa conectividade. A gente fez o upscaling utilizando o ODA e inseriu no meio da fratura. O 7.2 e 3, que são fraturas com alta conectividade, pequena dimensão, menor que o bloco, a gente fez um upscaling e colocou de forma implícita na matriz. Né? A gente fez uma média entre a matriz e essas fraturas implícitas e colocou no meio da matriz. Tá bom? Então, basicamente é isto. A gente pega o 7.1, faz o processo de upscaling normal e fica com a permeabilidade, porosidade e espaçamento entre fratura e insere no meio da fratura. Né? E o 7.2 e 3 a gente faz o upscaling de forma implícita e junta com a matriz para gerar uma nova permeabilidade de matriz. Bom, ótimo, né? Simplificamos o processo. No entanto, quando a gente faz esse processo e a gente bate aquele modelo que durou 70 horas com o modelo que agora está rodando mais rápido, a gente vê que os dois modelos não têm o mesmo comportamento. Então, apesar da gente fazer essa representação, os modelos não estão representativos. O modelo que a gente simplificou não está representativo da minha curva de referência. Né? A minha curva de referência que está aqui representada. Então, o que é que acontece? A gente viu que quando a gente fez o cutoff das fraturas considerando 100 metros, ou seja, tudo que for menor de 100 metros eu coloco de forma implícita na matriz, a gente vê que a curva tem um comportamento completamente diferente. Né? Ok, se eu considerar 70 metros, a curva até tem um comportamento similar. Só que os 70 metros, o ganho computacional que eu vou ter não é tão grande como se eu considerasse 100. Né? Então, o que é que eu posso fazer para que esse modelo, com as falhas implícitas, considerando 100 metros, seja representativo do meu modelo de referência? Não é? Então, quando a gente faz esse processo de upscaling, é importante garantir, primeiro, que os volumes estão coincidentes, não é? Que a produtividade dos poços estão
coincidentes também nos dois modelos, e que as razões óleo-água também estejam calibradas. Ou seja, eu preciso garantir que o meu water cut e a quantidade de água que está chegando no meu modelo simplificado seja coerente com o modelo de referência. E uma das formas de fazer isso é utilizando pseudocurvas, né? A gente altera o comportamento da relação a rocha-fluido e entre os fluidos entre si, de forma a garantir que, após essa simplificação, o meu modelo com as pseudocurvas, que está aqui a vermelho tracejado, ele tem um comportamento similar ao meu modelo de referência. Tá bom? Com isso, a gente conseguiu, então, alterar um modelo que demorava 70 horas para um modelo que simulava em 10 horas. Né? Óbvio que isso é um trabalho contínuo e outras simplificações são necessárias. Né? Hoje em dia, a gente está simulando um modelo, não é linear, no entanto, a gente tem modelos simulando em 40 minutos, simulando em 2 horas, né? Tudo graças a esse trabalho aí. Ok, no entanto, tudo o que eu apresentei aqui, ele é o quê? Ele é um processo simplificado de representação das heterogeneidades. A gente fez toda essa modelagem de forma implícita, sem ter em consideração a geometria dessa heterogeneidade, dessa fratura. Né? Agora, será que essa geometria ela não está impactando, ela não vai ter um impacto significativo na minha estimativa de permeabilidade real daquela fratura? Né? Então, aquilo que eu trago aqui é um pouco da modelagem explícita que a gente está avaliando também, que a gente está avaliando. Então, o que é que a gente fez? A gente pegou numa determinada região, numa unidade de característica de fluxo, ali junto da região do mal, onde tem fraturas de pequena escala, a gente pegou nessas fraturas, tirou os objetos discretos e a gente fez uma malha estruturada, complexa, com malha triangular, para fazer uma estimativa mais confiável, né, da contribuição dessas fraturas no modelo. Né? Qual é que é o objetivo? É realmente a gente conseguir trazer esse conhecimento que é mais confiável para o modelo depois do OPOR do OPERM. Okay? No entanto, esse tipo de abordagem ela é muito dispendiosa e complexa, tanto a nível de construção do grid, como a nível de tempo computacional. Então, a gente não consegue fazer essa estimativa para centenas de modelos. Né? A gente tem que pegar o conhecimento desse modelo que a gente trabalhou, 1, 2, 5 modelos, e trazer esse conhecimento e entender como que eu posso trazer esse conhecimento para o meu grid do OPOR do OPERM, para eu poder trabalhar com as incertezas. Né? Porque trabalhar com as incertezas é como falo, né? É melhor ter uma incerteza no meu modelo do que eu estar precisamente errado. Né? Então, o processo, basicamente, é feito extraindo os objetos discretos, construindo o grid complexo, né? Fazer a resolução aí das equações de fluxo para fazer a estimativa da permeabilidade dessas fraturas, né? E depois avaliar como que eu posso fazer essa transferência desses objetos discretos para o meu grid corner point, né? E a partir daí a gente inferir como que a gente faz esse tratamento aí dessa transferência. Então, basicamente, o objetivo é o seguinte: se eu tiver um determinado DSM com essas características de conectividade, espaçamento, abertura, né? Onde cada um desses quadrados representaria um grupo de DSM com determinadas características, eu sei que eu posso ter uma estimativa de permeabilidade de tanto no modelo corner point, ok? Então, no objetivo final, a gente vai ter o seguinte: eu já vou entender que um modelo com essas determinadas características, vou desenvolver uma função que me vai gerar uma estimativa da permeabilidade em Y através dessa análise, ao invés de eu utilizar um método de ODA ou de flow base para uma determinada região, né? Então, isto é todo um processo onde a gente entra com a geometria aí no processo de upscaling e no impacto da geometria, tá bom? Então, eu falei um pouco sobre a parte da matriz, um pouco na parte da fratura, né? E em reservatório do pré-sal a gente tem visto muita ocorrência de karst. Né? O que é o karst? E qual é que é o impacto que ele pode ter? O karst são
porosidades vugulares, né, de dimensão, muitas vezes métricas, né, onde a gente tem, por exemplo, um principal, pode ter um corredor de fratura, onde ocorre ali o escoamento do fluxo naquela região, e a partir do momento que começa a ocorrer uma dissolução daquela rocha reservatória, começa a haver um alargamento do espaçamento da fratura, que por sua vez gera uma cavidade bastante grande, que pode contribuir tanto com volume de óleo como com fluxo, né? Então, se a gente considerar, por exemplo, as principais formas aí da ocorrência do karst, a gente pode considerar, por exemplo, as fraturas, né? Como eu expliquei, então a gente tem um corredor de fratura, o fluxo percorre essas fraturas e causando a dissolução e originando as cavernas, ou a gente pode ter a sua propagação pelos beddings, onde se a gente tiver duas regiões, uma superior com mais permeável e uma região inferior com menos permeabilidade, né? Se o fluxo encontrar essa região menos permeável, o fluxo vai começar a ocorrer ali entre as duas regiões, e isso vai criar uma caverna ali entre as duas regiões, certo? Então, se a gente avaliar quanto que esse karst ele pode contribuir no meu reservatório, a gente vê que ele pode contribuir tanto ou mais a nível de reserva de óleo, né? Então é importante a gente fazer uma caracterização correta deste karst, porque ele pode impactar no oil in place, e a nível de fluxo, ela pode ter uma contribuição bem maior do que as fraturas, né? Então, o karst vai ter um impacto tanto a nível de oil in place como a nível de fratura. Então, é muito importante a gente incluir essa incerteza. E é importante incluir porque ele, apesar de ele poder trazer coisas positivas, ele pode trazer coisas negativas também para a nossa produtividade do campo e para o desenvolvimento. Então, quando a gente faz um desenvolvimento sobre incerteza, é importante a gente ter isso em consideração. Perfeito? Então, pegando aquele mesmo modelo que eu mostrei lá do outcrop, a gente fez uma avaliação aqui com diferentes cenários de cartificação, ok? Onde a gente aumentou a permeabilidade e a porosidade aí do sistema cartificado, né, para avaliar o impacto. Então, a gente pode ver que, principalmente no início do tempo que o poço começa a produzir, a produtividade de um ambiente muito cartificado, ela é muito maior no poço do que se tiver pouco karst, né? Então, isso faz com que a produção de óleo ela seja bem superior aí nessa produção. No entanto, a gente tem um drawback, que é ambientes muito cartificados tiveram uma chegada precoce de água, e isso pode ter um impacto muito significativo no poço, porque a partir do momento que chega água no poço, pode ser complicado, né? Otimizar esse processo de desenvolvimento do campo a partir do momento que o poço já chegou à água. A gente pode realmente prejudicar, né, o retorno que esse poço poderia trazer no campo. Então é importante que a gente entre com essa incerteza no nosso modelo para que a gente possa pensar em todos os cenários e como que a gente deve fazer a exploração e aumentar a produtividade desse campo aí, tá bom? Ok, mas a caracterização do karst, ela é complicada, né? A gente tem karsts visíveis aqui no exterior, mas sim, o karst, nas condições de pressão e temperatura do reservatório, eles têm um comportamento diferente. Como que a gente pode fazer essa caracterização, né? Muitos desses karsts, eles são, inclusivamente, na escala subsísmica. Então, apesar de eles terem alguns metros, eles não têm uma dimensão suficiente para que seja visível na sísmica. Então, existe uma incerteza tanto na localização desse karst como na caracterização desse karst, a nível de porosidade e permeabilidade, né? Como que a gente está fazendo aqui no nosso caso do pré-sal, né? A gente está utilizando imagens de poço, né, para fazer a identificação dessas cavidades vugulares. Vocês podem ver aqui, isto é uma caverna que tem aproximadamente 6 metros de altura, tá bom? Do nosso caso de estudo, e a gente está tentando correlacionar, identificar primeiro essas cavidades vugulares de escala métrica e estimar, com base nessas imagens, a porosidade vugular dos karsts, né? Para que a gente consiga fazer uma estimativa da porosidade. Agora, a permeabilidade, normalmente os testes que a gente vê no WellLog, eles não têm em consideração as fraturas de média e larga escala aos karsts, né? Eles conseguem fazer uma estimativa interessante aí da permeabilidade da matriz,
ou da matriz com com fraturas de pequena escala altamente conectadas, né? Então, a gente não tem como utilizar esses testes do E-log para fazer a estimativa da permeabilidade. Como que a gente está fazendo isso? Então, a gente está utilizando testes de produção mesmo, o Drill Stream Test. Então, é um teste que dura entre 3 a 4 dias para medir realmente a produtividade desse poço, né? Onde se faz depois toda a parte derivada de pressão e de produção, etc. E o Production Logging Tool. O Production Logging Tool é uma ferramenta que a gente testa no poço, ele começa da parte inferior, vai subindo e ele vai fazendo um acumulado de produção ao longo da profundidade do poço, né? Com base nisto, a gente consegue ter uma ideia em cada região qual é que foi a contribuição para o fluxo do poço, tá bom? Então, com base nisso, a gente consegue identificar, através das imagens, onde é que esses poços estão localizados e, nessa região, qual é que é a contribuição que a gente teve do caste naquela região, né? Então, eu vou estimar diferentes permeabilidades e essas permeabilidades vão dar uma diretriz de como que a gente pode caracterizar o caste. Um ponto importante, né? Quando a gente faz a perfuração do poço, a gente trabalha com lama para fazer o controle de pressão, evitar blowout, etc. Quando eu tenho regiões muito fraturadas ou com muita permeabilidade, porosidade, e principalmente o caso quando a gente trabalha aí com a escala métrica, a invasão de lama nessas heterogeneidades é muito grande, o que acaba prejudicando a produtividade do poço, né? A gente acaba inserindo um dano de forma não proposital, obviamente, nesse poço, e isso pode prejudicar muito aí a produtividade, né? Então, é importante, a gente está fazendo isso também, de fazer uma estimativa de quanto que esse casto pode ter sido evadido aí pela lama, porque isso vai impactar na estimativa da permeabilidade depois para frente, né? Então, se a gente considerar, por exemplo, aqui um dano constante ao longo do poço, a gente vê que a permeabilidade nessa região classificada aqui, ela é muito pequena, ela é da ordem de 3.000 milidades. Agora, se a gente considerar que essa região aqui, ela foi muito invadida pela lama, e caso a gente retire essa lama, a gente vê que a permeabilidade vai lá superior a 60 milidades, né? Realmente é uma caverna aberta, né? Então, bem mais coerente do que aquilo que a gente esperaria aí dessa cavidade regular. Beleza? Bom, como que a gente pode fazer, então, a representação desse caso, né? Porque existe uma dificuldade muito grande. Eu tenho um caso que é da escala métrica, que é grande, né? Mas a maior parte dos casos tem uma escala inferior a esses 5 metros. Como que eu vou incluir isso no meu modelo, né? Porque se eu incluir esse caso de 6 metros de altura num bloco de 150 metros, ele vai ficar super diluído, né? Ele não vai representar essa heterogeneidade e esse canal principal principal canal condutor aí de fluxo. Então, uma das opções que a gente está colocando em prática é fazer uma extensão daquele Embedded Discrete Fracture Network para casos também, onde a gente tem 3 meios distintos de representação das heterogeneidades, matriz, fratura e casta, onde, simulando com o modelo single core, a gente estipula a transferência, né, de fluxo entre os 3 meios, não é? E simula isso no modelo single core. Então, vocês podem ver aqui nessa imagem que o cast tem uma diferença de saturação distinta quando comparado, por exemplo, com uma fratura ou uma matriz. Então, realmente ele mostra-se aí ser um principal meio condutor. Qual é que é o objetivo disso? Por que é que a gente não coloca tudo na escala do cast, então, para representar o cast? Porque não é viável. A gente não consegue simular um modelo de 5 por 5 metros na full field, né? Então, o que a gente está aqui achando é um balanço entre a representação e o tempo de simulação. Perfeito? Bom, da minha parte era isso. Não sei se querem tirar algumas dúvidas, aproveitar. Obrigado, Gonçalo. Eu vou parar a gravação aqui, Gonçalo, e aí, mas o pessoal pode fazer pergunta à vontade, né?